Bom dia, minha tia, boa tarde, meu compadre, petit petit, menim menim, miná miná, eu sou o repórter Zig Zag, comandante desta grande aeronave que já está taxiando, estamos falando direto do aeroporto André Franco Montoro, na cidade de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, começando aqui mais um Piripaque Podcast na Ponte Aérea. Hoje um assunto super bacana para você que já se acostumou a degustar grandes assuntos, grandes temas em nosso programa. Já taxiando aqui na pista, já a torre já autorizado, quero saber da tripulação, se estamos todos ok, tudo bem? Caioba, tudo bem? Juninho Bill? Tudo bem? Tudo autorizado a decolagem, você vai alçar grandes voos com grandes informações e aprofundando em vários conhecimentos bacana aqui no a nossa equipe de bordo. Fala, Zig Zag, tudo bem? Aqui Zinho Bill. Olha, Zig, para esse voo ficar mais agradável, mais tranquilinho, precisa de uma coisa, sabe o quê? Você que está assistindo aí, ó, clicar aqui embaixo, ó, se inscrever no nosso canal, compartilhar, deixar seu like e procurar a gente nas redes sociais. Só assim que esse voo, a gente espera, vai lá, é rapidinho. Pausa o vídeo, vai ficar todo mundo assim, ó. E aí você pausa rapidinho, vai lá, deixa seu like, cara. Antigamente a gente chamava o cara, né? Ó, vem no teatro, né? Vem no show. Ah, não posso, porque é difícil. Aí dá um like, meu. Ó, super simples, rapidinho. É isso. E também procura a gente nas redes sociais, lá no Instagram, que é o Piripaque Podcast. E também Piripaque com K, hein? Com K, exatamente. Piripaque, o surto benéfico. Guarulhos é nossa sede, nossa base, porque aqui no aeroporto todo mundo passa por aqui. Os nossos convidados de hoje é um sonho de consumo, pelo menos deste Piripaque Podcast. Nós já desejávamos que ele estivesse no programa edição Sub-Zero, porque é um cara que eu esperava muito, mas ele mora em Salvador. Mora na Bahia, em Camaçari ainda? Camaçari. Camaçari, região metropolitana de Salvador. Falei certinho? Sim. E ele hoje, aproveitando a ponte aérea, ele está hoje conosco para falar sobre solidão humana. Não só isso, como muitos outros assuntos, mas solidão humana é o nosso carro-chefe. Estou com Ivan Antônio. Querido, primeiro uma honra, uma alegria, como você bem disse, um sonho, né? Tanto, não sei se tanto seu quanto o meu, porque o meu é imenso. Já, todas as vezes que eu passo aqui pelo aeroporto, você sempre me convida e a gente com a agenda super corrida, mas eu vim fazer um show amanhã no Sesc, 24 de maio, com o Cacau, né, dado o lançamento do novo álbum do Cacau, e ele carinhosamente me chamou para fazer uma participação ao lado do Lirinha, do Cordel do Fogo Encantado e da Juliana Lima. Então eu falei, agora não tenho mais desculpas. Né? Também obrigado pela sua presença. Já vamos falar sobre esse show e muitos outros assuntos bacanas. E lembrando que o Ivan Antônio faz show amanhã, mas como esse programa é gravado, você não vai poder estar, né, participando, mas o Ivan estará conosco aqui várias outras vezes. Zinho Bill, qual é o nosso convidado também? O nosso outro convidado é o José Fernandes Júnior, que tem a profissão de desalentado, segundo o próprio. Gosta de ser chamado de Zeca. Se apresenta aí, Zeca. E aí, Zeca? Fala bem próximo ao microfone, solta esse vozeirão. Pode trazer ele para perto de você, para onde você quiser. Acho que já está suficiente. Eu estou meio acruado, vamos dizer assim, porque nesse formato de entrevista... É a primeira vez que eu participo num podcast, né? Certo. E aí a gente sabe que qualquer coisa que a gente faça a primeira vez fica meio assim, né? Como que é o negócio? A primeira vez é inesquecível, né, Zeca? Meu, eu acho que de antemão devia saber que você tem um verbo de humor assim... demasiadamente legal. Eu sou palhaço, pô. Você tem uma autorização para funcionar, sim, né? Sim. Para fazer piadas. Mas assim, eu me apresento... que eu faço, além de ser desalentado e tal, segundo... Pode puxar mais perto. Segundo a nominação do governo, né, velho? Aí, velho. O microfone, no caso. O microfone. Aí, mano,
a minha relação com o Teatro da Solidão Solidária. Então, eu sou da... Calma, não conte nada, é só o aperitivo para quem está em casa. Não esquece de você curtir, compartilhar. Agora você falou dos cortes também, né? Não, eu não falei, Zig. Não Poxa dos vida. cortes, do Então, Piripaque. você aí que tá aqui assistindo a gente no Piripaque Podcast, tem também o Cortes do Piripaque, onde a gente pega os melhores momentos, ou os piores também, sei lá. A gente Enfim. torce para dar errado, mas... Então são vários cortezinhos que você vai acompanhando lá, bonitinho, né? Vídeos mais curtos e tal. É um aperitivo para essa grande bate-papo aqui, esse grande Para bate-papo. você que é vagabundo, para você que é preguiçoso ou para você que não tem tempo mesmo, você vai lá ver os melhores momentos e depois, se gostar e gostando, esperamos que goste, você vai no completo, né, que é o canal Ou faz o Piripaque caminho Podcast. contrário Ou também. faz o contrário Né? Assiste também. o completinho e fala, pô, deixa eu ver os melhores. É igual um jogo de futebol, né? Você assiste lá o jogo principal, depois você vai assistir os melhores ou piores momentos, enfim. É isso daí. Então vamos começar, já autorizado, vamos dar partida nesta grande aeronave. Muito obrigado, Ivan Antônio. E eu queria saber de você como é que tudo começou, a sua carreira, como que você surgiu para o teatro. Depois vamos nos aprofundar com a questão mesmo, propriamente, do método revolucionário que você criou e que está fazendo tendo uma grande repercussão e não é de hoje. Se apresente para a nossa audiência, fala um pouco da sua história. Tudo começou lá em Pernambuco? Começou em Arco Verde, onde eu nasci, uma cidade do sertão pernambucano. Eu sou um poeta, sou diretor de teatro e cinema, compositor e cantor. E eu tive muita sorte, Zig, porque eu nasci numa seara de artistas e pessoas ligadas à arte, à cultura, porque meu pai trabalhou em circo. Então, quando eu vim a essa entrevista aqui contigo, eu falei, cara, é uma homenagem que eu faço também a meu pai, assim, né? Muita gratidão, agora já está encantado. Mas meu pai e minha mãe que me colocaram, né, nessa jornada artística a partir do teatro, inicialmente. Porque meu pai trabalhou no circo, minha mãe era uma atriz amadora, o meu avô tocava sanfona e pífano, né? O pífano é um instrumento muito comum no Nordeste, em especial em Pernambuco, que é uma flauta, né, de bambu. De bambu. Né? E a minha tia, a Josefa Valdivina, era uma grande diretora de teatro em Pernambuco. Caramba! Então, essa minha jornada, inicialmente, quando eu tinha 9 anos, é muito engraçado, porque eu fui educado antes de ir para a escola. Eu aprendi a ler antes de ir para a escola para poder ler os textos dos espetáculos que minha tia dirigia. Então, quando eu fui para a escola, eu já tinha acesso a uma vasta dramaturgia, né? Inicialmente, aquela visão de criança, né? Depois, com o tempo, quando criei o método em especial, é que eu fui entender a profundidade do que eu já vinha estudado desde criança. Então, essa minha estada nessa existência, a começar pelo teatro, foi através da minha família, né? No qual o que sou hoje, sou muito grato em todas as existências deles terem falado, olha, Ivan, você nasceu... Família bem artística, né? E essas lembranças datam de que período, assim? Quantos anos você tinha? As primeiras lembranças destas incursões? Eu tenho 58 anos, eu tinha 9 anos quando eu comecei, né? E qual a função que o papai fazia no circo, Ivan? Qual era a função? Eu sei que no circo a gente faz várias meu pai é assim. Desde armar o próprio circo, né, cavar buraco para enterrar aquelas colunas para fincar a lona, mas ele sempre dizia, gostava muito dos Trapalhões, dizia, olha, eu era o Dedé. Tinha um palhaço, né, o Escada, né? Era o Escada do circo. Né? E para não morrer de fome, ele teve que migrar para outras profissões, ele se tornou carpinteiro. Caramba! E a partir daí, Zig, eu me tornei um retirante, que sou até hoje. Porque depois a gente começou a mudar de cidade em cidade. Acompanhando o circo ou não? Não, porque meu pai saiu do circo e virou carpinteiro. Tá. Aí eu terminava o trabalho na cidade, ia para outra, nós fomos para a Bahia.
uma cidade chamada Sobradinho, do qual eu tenho o maior carinho, às margens do Rio São Francisco, ali próximo de Juazeiro e Petrolina. Mas essa minha... uma vez a Folha de São Paulo me entrevistou, estava falando sobre isso, que a minha família tem um papel fundamental do que me tornei em todos os aspectos, porque eu comecei a fazer teatro aos 9 anos e com uma peça que era um auto de Natal, chamava-se Uma Noite de Natal. Então contava a história de um casal de agricultores que tinha uma filha que tinha uma deficiência física, né? E ela queria ganhar uma boneca, mas o pai, desempregado, super angustiado, porque não tinha dinheiro para comprar essa boneca. Então ele chegava em casa na noite de Natal, super triste, e começava a chorar. E ela dizia: meu pai, não chore, porque hoje é Natal e o Papai Noel vai trazer meu presente. Ele ficava mais angustiado ainda, porque sabia que essa história do Papai Noel tem que comprar a boneca né? E iam dormir. E meia-noite, já estavam dormindo, alguém batia na porta e ele ia atender, era um menino, né, todo sujo, com frio, descalço, e pedindo um lugar para dormir. E ele ficava comovido com aquela situação e mandava o menino entrar. A esposa ficava preocupada porque não tinha onde ele dormir. E dizia: só tem um quarto da minha filha, não tem como ele dormir lá. Né? Então o pai dizia: não, ele dorme aqui na sala. Explicava a ele que não podia dormir no quarto. Ele: não, é que eu estou com medo de dormir na rua hoje. E está muito frio, até em qualquer lugar que o senhor me colocar para dormir, para mim é um lar. E aí ele dormia. E aí de madrugada o menino levantava e a plateia inteira ficava aquela... Né, poxa vida. Ele ia na direção do quarto da menina. A plateia a pensar que ele ia fazer algum mal à menina. Né? E aí ele chegava, acordava a menina e dizia: levanta-te e anda. E a menina, assustada, porque não tinha visto na hora que ele foi dormir, falou: não, eu sou paralítica. Naquela época, né, década de 60, você tem uma deficiência chamada de paralítica, nesse termo. Eu sou paralítica. Aí ele disse: não, levanta-te e anda. Eu não posso, eu sou paralítica. Aí ele dizia assim: eu sou um menino pobre que nasceu lá em Belém. Vim nessa noite de Natal só para te fazer o bem. Levanta-te e anda. E a menina começava a andar. Ele sumia numa cortina de fumaça e quando os pais acordavam de manhã: cadê a minha filha? E ela estava no quintal, varrendo o quintal. Aconteceu um milagre. Essa peça, que tornou-se um grande sucesso em Pernambuco, quem fazia esse personagem, que era o menino Jesus, era um menino chamado Isaac, que era de Arco Verde, um menino super lindo, dessas coisas. E faltando 3 dias para um grande festival que ia acontecer em Pesqueira, um grande festival de teatro, ele desistiu. Né? Começou a chorar e falou que não ia, ficou nervoso, enfim. E aí minha tia, que era diretora, né, começou a buscar nas escolas particulares, sobretudo, um menino para fazer esse papel. Né? E aí não conseguiu. Aí meu pai, que era fazer o pai da menina com a minha mãe, chegou em casa super triste e falando que não ia ter a peça, e eles queriam muito participar do festival. Aí eu perguntei por quê, ele falou: não, porque o Isaac saiu. E eu, inocente, falei: não, papai, se o senhor quiser eu posso fazer o Menino Jesus. E ele: como? Ele falou: eu sei o papel. E eu sabia, porque eu ia para o ensaio com meus pais, sabia o papel de todo mundo, os personagens já tinha todos. decorado, né? Todo mundo. E aí no outro dia eu fui para a reunião, onde todo mundo ia falar que não ia participar, né? Meu pai chegou super feliz e falou, chamava ela de Zefinha: Zefinha, eu consegui o ator para fazer o Menino Jesus. E aí a diretora perguntou: quem você conseguiu? Eu disse: Ivan. Ivan sabe o papel inteiro. Aí ela olhou para mim assim e falou: pô, Juvenil, como é que eu vou colocar o menino Jesus neguinho? E aí, para mim, aí eu comecei a chorar, né? Meu pai já ficou super irritado. Naquele momento, eu comecei a me deparar, mesmo criança, com esse drama do racismo, né? Estrutural, enfim. E o interessante é que ela também era negra.
né? Olha só. A minha tia era negra. Mas ela não tinha essa consciência, né? Porque a Europa, né, essa cultura eurocêntrica, ela é muito cruel, né? Ela dita os modelos, né, dos bons. Então, Jesus tem que ter olhos azuis, cabelos compridos, né? Não podia ser negro. Então, naquele momento, eu descobri que a bondade não podia ser negra, né? Tinha que ser branca, né? E para mim foi um drama, porque assim, eu sabia que eu tinha vindo para essa existência para isso. E eu não me rendia, mesmo sendo criança, não me neguei, sempre tive essa valentia de enfrentar, né, esses desafios, enfim. Então, depois de adulto, quando eu criei o Teatro da Solidão Solidária, eu acho que também foi em função dessa desconstrução, né, desses mitos tão cruéis e tão perversos que matam as pessoas. Poxa, eu estava ouvindo você narrando tudo isso e na minha cabeça essa história desenrolou tão diferente. Eu pensei que a tia dele ia falar para ele, levanta-te, anda e vai fazer a peça, rapaz. Mas enfim, você acabou fazendo? Ela disse isso, porque serviu para mim como... Nós ganhamos o festival. Você fez? Então você fez. Não tinha quem fizesse, eu fiz. E nós ganhamos o festival e eu fui o melhor ator do festival. Né? Então, cada palavra, cada gesto, mesmo sendo criança, né? Não tinha muito essa consciência do ator, enfim, mas cada gesto, cada palavra que eu dizia no palco, cada gesto que eu fazia, eu tinha essa consciência que tinha que fazer o melhor. Ivan, você atua até hoje? Até. Então me fala uma coisa, vamos fazer um paralelo desse seu começo aí. A primeira vez que você já participava dos ensaios e tudo mais, sabia o texto, passou esse entreveiro aí, mas isso ficou no passado. A primeira vez que você foi atuar, aquele friozinho na barriga e tal, é o mesmo de hoje ainda? O mesmo. Eu acho que, inclusive, hoje é maior. É maior porque as responsabilidades são... Porque você é criança, não tem tanta essa consciência, né? De quem te vê, né? Mas hoje, o Paulo Altran falava sempre isso, né? Eu dirigi alguns atores, assim, tive Deus, né? Sempre muito generoso comigo. Eu dirigi alguns atores, alguns anônimos, fantásticos, geniais, mas outros já nacionais, como Paulo Betti, como Sérgio Mamberti. Paulo Betti, por exemplo, num espetáculo que eu dirigi, que ele foi um dos atores, ele dizia, cara, vamos começar. Tanto na música como no teatro, no cinema, quando você vai para o palco, porque é outra energia, né? É você sendo outro, e sendo outro é muito novo, né? Então... E você me fez lembrar do meu início, que para quem está nos assistindo talvez não saiba, que principalmente no Norte e Nordeste é muito comum, é muito forte a presença do circo, né? E eu contei no outro episódio já como eu surgi também, próximo da sua... Com 10 anos eu comecei a fazer circo, né? Inspirado nos circos que lá vinham, que lá por Jardim do Seridó, no sertão de Caicó, no Rio Grande do Norte. Sim. Ao invés deles terem, eram muito comuns, Zeca, no Câmara Cascudo, né? Terra do Câmara Cascudo, Veríssimo de Melo. E aí você era muito comum, ao invés de ter um grande circo, porque as cidades são tão pequenas que nem comportam tanta gente, eles criavam mini circos menores. Então a mesma família circense tinha lá 3, 4 tendas, e para que justamente também, enquanto uma estava nessa cidade, a outra estava nessa aqui, a outra aqui, e aí dava essa sensação para a plateia, para o público, né, para a população daquela cidade, que estava sempre, vai vir um circo novo aí. Tinha sempre essa coisa da novidade, mas na verdade era a mesma família, Sim. né? E aí a gente, você me fez lembrar que o início de muitos de nós, nordestinos, no teatro, nas artes, é pelo circo. Então a gente era contratado para ganhar o ingresso do espetáculo à noite, a gente tinha que seguir o palhaço Perna de Pau, e ele cantava de lá, a gente respondia lá de baixo, "Oi, nasce o sol, suspende a lua", ele gritava lá de cima,
e a gente tinha que falar, olha o palhaço no meio da rua. Ele falava, hoje tem, a gente tem, sim senhor, hoje tem goiabada, marmelada, tem senhor, e o palhaço quer é ladrão de mulher. Era uma forma, esse palhaço mídia, né, era a da mídia época, da né? época, era o WhatsApp rua. da época, era para informar que o circo havia chegado. Primeiro ele fazia o circo, antes de montar, ele Passava percorria na com cidade os com os caminhões, com os né? animais, na época ainda era permitido, né? Hoje não mais, mas fazia aquela exposição, aquele cortejo com Você os tinha um animais. personagem, né, Zig? Exato. Aí, Vou gesticular aqui. Como que é? e aí, pra gente assistir o espetáculo, todo mundo muito pobre, Vai falar o nome. todo mundo muito pobre, não tinha dinheiro para, né? Aliás, eu lembrei, posso? Sim. Todo mundo vai ao circo, menos eu, como pagar ingresso se eu não tenho nada? Fico de fora escutando as gargalhadas. A minha vida é um circo, sou aclamado na raça, só não quero é ser palhaço, porque eu fico sem graça. Todo mundo vai ao circo, menos eu. E a gente não tinha muito dinheiro, ou nenhum dinheiro, e a gente ganhava um carimbo no braço, Sim. aqueles meninos que ficaram até o fim, hein? Até o fim do cortejo com o palhaço divulgando o circo, ganhavam um carimbo. E a dificuldadezinha para você, depois de suar, sol nordestino, aquela coisa causticante, aquele sol forte, para você, o medo que a gente tinha de tomar banho e aquilo apagar. A gente aí tinha que amarrar Amarrar eu pedia um pra minha plástico. Tinha que mãe, amarrar o quê? Não, Um plástico, plastiquinho né? com o quê? Um Com elastiquinho? Com elástico. É personagem. Ele tá mangando de mim, de eu. Ele tá mangando. Aliás, eu, mangando é mangando um termo muito usado lá. nordestino. Tá mangando, tá tirando um sarro, né? De eu, porque eu comecei justamente no circo. Os meus amigos fizeram um circo sem lona, os mais velhos, né? Eu era criança, tinha 10 anos, fizeram um circo sem lona e eu comecei a atuar, né? Gostava tanto de circo que eu comecei a fazer. E eu comecei a fazer o palhaço e batizaram, porque eu era magro, né? E esquelético, assim, então eu andava meio assim, né? Meio zigue-zague, né? Mas aí puseram o nome de Elastiquinho, então era o palhaço Elastiquinho. O palhaço Elastiquinho. E de tanto sucesso que eu fiz no Circo Sem Lona, que era bem precário, feito pelos os próprios moradores, eu era parte das... chegou até o comando, a direção do circo, tem na cidade aí, de Jardim do Seridó, um palhaço que é muito engraçado e tal. E aí foi onde eu era convidado a fazer algumas esquetes na sessão de circo à noite. E aí eu acabei ficando famoso. Como você era bem maleável, né? Era bem maleável. E aí, depois que... Isso foi muito importante para mim, Ivan, porque quando eu cheguei em São Paulo com 12 anos... E aí, aos 18, eu fui me profissionalizar, tirar o DRT. Eu fui procurar, aquela que era a presidente do SATED. Eterna, né? Eterna. Fugiu o nome dela agora. Não. Ela falou assim, não, mas você não posso te dar o DRT de ator. Você é palhaço. Você tem que procurar lá a Federação Circense, né, que era a Dirce Militello, mãe da Vicky Militello, e que acabou me reconhecendo porque ela era da família Os Tangarás, que eram daqueles circos que circulavam no Rio Grande do Norte, e aí acabei recebendo o DRT por conta dessa minha experiência. Então é muito importante para nossa audiência, já se encontra em nossos estúdios aí, o nosso querido ator, né? De Esta Noite Eu Comerei Tua Alma. Jovino Cândido, daqui a pouco ele estará conosco aqui. Então é importante para as pessoas saberem que o circo é essa magia, quão importante, não, Ivan, na cultura brasileira?
os circos? Eu acho que tem um papel fundamental e, por exemplo, claro que depois você vai estudar Bertolt Brecht, Stanislavski, Grotowski, Augusto Boal, enfim. Né? Mas eu aprendi sobre as grandes tragédias, né? Os grandes dramas com Vicente Celestino, né? Que era o que se fazia sucesso no circo, no tempo do meu pai. Né? Eu peguei no pé do Paulo Sérgio, peguei no pé do Paulo Sérgio, lembra? Do cantor Paulo Sérgio. Sim. Porque ele foi no circo e ele tinha que sair do ônibus, entrar no ônibus, e aí aquele fã, né? Coisa de fã, eu consegui pegar no pé. Ainda bem que não foi Roberto Carlos. Se fosse Roberto Carlos. Senão você Quem ia quer, ficar com. produção? Pode falar, você tem microfone. por que Você ia não ficar com o usa? pé. Tirar? Tá dando. você ver só. Ah, tá. Então, mas você que tá ouvindo aí, caso vocês não saibam, né? O Roberto Carlos tem Ah, uma prótese. uma prótese. Uma prótese pésiana. Uma prótese de pé. Meu Deus do céu. Não é mais fácil você falar, ó, tá aqui, ó, Júnior, o que ele tá dizendo? Eu quero o TP, hein, teleprompter. Tá, entendi. Era para ser discreto. Não era né? melhor ter falado, não, né? Meu, a gente ganha dinheiro com essa indiscrição e você quer restringir, quer fazer o negócio. Aqui é escancarado. Eu acho né? que era Ele falou o seguinte: fala logo com o Zeca, que o Zeca também tem uma pauta muito interessante, porque aí daqui a pouco a gente chegou. Eu nunca vi um cara que é contratado para fazer comentários, para comentarista do programa, chegar por último, chegar no meio do programa. Você já viu isso? Você já viu? Era arma secreta. Arma secreta. Então vai. Zeca, o que você, meu amigo, eu vou ter que inverter agora por causa do Jovino, inverter uma coisa que era a cereja do bolo. Você fez parte, tem uma história bonita de vida e fez parte da Solidão Solidária, que é um método criado pelo Ivan Antônio. Conta pra gente, por favor, em que circunstância você conheceu o Teatro da Solidão Solidária? Por favor. Então, eu sou oriundo. Olha que bonito, Oriundo, rapaz! Que coisa, né? Igual portuguesa, né? Eu sou oriundo da Zona Leste de São Paulo. E eu estava até agradecido por essa tarde, por conhecer, né? Aquela máxima que a gente sempre ouve, né? Às vezes até em letras de músicas aí da nossa grande MPB e tal, que o Brasil não conhece o Brasil, né? Sim. E assim, um prazerzão estar nessa mesa com vocês, com o Ivan. Prazer é nosso, tenho certeza. Com vocês que são nordestinos e começar... Assim, a gente pessoalmente faz um esforço enorme, né? Para ir descontextualizando e se pondo no xadrez do mundo aí, né? Essa coisa do circo é uma coisa que me interessa muito também, embora a gente, uma coisa recorrente, que a arte circense é uma coisa que está meio que em extinção, infelizmente. Tem lá na Calibre Oligo, né, o núcleo, né, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Tem ainda lá? Tem ainda, de memória do circo, ali ficou aquela coisa terrível também durante a pandemia sem visitação, mas ele existe, porque o pessoal do circo, eles se reuniam sempre no Largo do Paissandu, que é no espaço físico em frente, né? Tem aquelas fotos muito antigas que você viaja, né? Aliás, ali era um point de contratação dos artistas, né? Na São Paulo de 1950. Não é tão longe. Eu peguei os caras trocando contatos para cinema, teatro. Posso ter me enganado, talvez 60, vai. 60, Porra, em 70 e 70, até 80, acho que era forte. Mas Largo da eu- Concórdia, não. Ali em frente, ao lido, aquela praça da Concórdia. Paissandu, Largo do Paissandu. Tem a igreja Eu dos canse- pretos e tal. Dos homens pretos. Dos homens pretos, E eu cansei de passar por ali como office boy, tinha acabado de chegar do Rio Grande do Norte e tinha muito essa coisa da troca de informação. Tá tendo uma gravação, tá tendo um Música, filme, né, música, E- troca de música, composições. E Pois o não. circo, agora
já respondendo a sua pergunta, enfim, já da minha origem é essa, né? Eu sou da Zona Leste de São Paulo e tal. E, assim, por desestruturação do núcleo familiar em função... Mamãe teve o meu irmão mais velho, eu sou do meio e tenho mais novo. Infelizmente, não foi só em função disso, mas o mais novo ele é dependente químico, é crônico. E aí é aquelas histórias tristes, né, cara? Tão presentes, né, em todos os lares, na maioria, pelo menos. Infelizmente é um câncer que está em todos os lares. Você conversando com as pessoas, eu tenho um tio que tem um problema com bebida, eu tenho um irmão que é maconheiro. né? Mas é isso. Às vezes até pejorativamente falando, mas enfim, um problema de grande seriedade, né? Felizmente existem grupos, né, hoje de narcóticos anônimos para as pessoas que têm esse problema e querem parar ou ter uma possibilidade de redução de danos em relação a isso, porque de fato eu vi como atrapalha a vida de uma pessoa e de quem está em torno dessa pessoa, né? Normalmente seu ente querido lá que está almoçando com você, e vi a que ponto que escraviza isso, a ponto do primeiro emprego dele, ele mesmo se cortar, né? E um dia do pagamento dele, chegar a inventar um caô lá para minha mãe que ele foi assaltado, né? Então é um tipo de sofrimento psíquico que eu não, sei lá, no mundo ideal não desejaria para ninguém, né? Mas enfim, em função disso a coisa ficou tão feia em casa que eu cheguei e falei para minha mãe, mãe, eu vou sair, eu não vou ficar. Não aguentou dando, né? Aí peguei minhas coisas e fui procurar um abrigo público, né? Caramba, Zeca. Eu tenho uma coragem assim. Posso contextualizar uma coisa antes de Por falar favor. da continuidade disso? Uma coisa que eu achei interessante, já dentro do abrigo que eu fiquei, que chama Arsenal da Esperança, que é uma... eu fui lá com o Teatro da Solidão Solidária lá. Mano, eu conheci o Teatro da Solidão Solidária lá. Aí, o Arsenal, assim, ele é um espaço enorme, na verdade é o mesmo espaço físico que recebeu os imigrantes que vinham depois da Segunda Guerra Mundial, que os italianos, principalmente, desciam lá no Porto de Santos, pegavam a Sorocabana e iam vir para São Paulo para fazer uns curtiços lá na Caetano Pinto, né? O Arsenal fica na Moca, é correto dizer isso ou no Brás? Moca, na Moca. É que faz muitos anos eu não lembrava. Aí ele foi restaurado pelo governo do estado lá para os anos 80 e tem esse trabalho, né, que é dos missionários da Igreja Católica, ligado ao Vaticano mesmo, da Episcopal Belém, que fazem um trabalho. A história que eu ouvi lá do Ernesto Oliveiro, que é o cara que fundou o Arsenal, que ele teve um sonho, e aí ele compartilhou esse sonho, isso uns anos depois do término da Segunda Guerra Mundial, a Itália também devastada e tal, e ele teve um sonho, né, de construir, de fazer um lugar, e aí foi conectando os religiosos, né, para que efetivasse, porque assim, eu sei que a CEMIG, né, não querendo fazer aqui propaganda para o Arsenal, mas eu acho que é importante as pessoas saberem, tem um trabalho com um refugiado na Cisjordânia. Ainda hoje tem esse trabalho? Ainda hoje, né, porque ainda hoje, infelizmente, tem conflito na Síria, tem conflito no Líbano. A Ucrânia agora, recentemente. Pois é. E numa reunião deles, lá da igreja, no Vaticano, e o que vamos fazer na América do Sul? Elencar uma cidade, a cidade foi a cidade de São Paulo, e trabalhar com que tipo de público? Adulto em situação de rua. Então eles ofertam a acolhida da pessoa no final da tarde, promovem o teu banho, você janta. Muito bacana, eu estive lá, você dorme. Muito bacana. Foi o único abrigo assim, porque infelizmente eu passei Tem várias tranqueiras, né, por aí, né? Vários lugares tranqueiras. Várias tranqueiras que, olha, eu vou te falar, mano, me dá até um sentimento de revolta, né? Porque eu passei por isso e às vezes orientadores socioeducativos que são pagos para ser algum facilitador dentro desses espaços, é o cara que, se você falar uma vírgula, vai juntar uma meia dúzia dele e vai te dar uma sova ali na Norma Piagentina, ali na Barra Funda, naquele
Maledito daquele... Maledito. Da Barra Funda, como que chama aquela merda? Desculpa. Essa O bosta. Barra Funda 2, que o povo conhece, né? O Boracéia. Boracéia. O Boracéia que, pô, quando eu acompanho a política pública, né? Quando a Marta Suplicy pensou, idealizou a Erundina. Dalgisa Sposati, que é Sposati. professora de serviço social lá na PUC. Meu, o Tião, foi o Tião conhecer o espaço. Tinha salas de cinema, tal. Tinha canil para os cachorros de carroceiro. Que é muito comum os moradores com cachorro. Infelizmente, hoje, tem essa especificidade de que a prefeitura, ela... Eles não sabem o que fazer. Né, assim, Ou eles sabem, na verdade. Né? É vergonha na cara. É a pergunta de $1 milhão, velho. Porque eles... Parte do princípio que é assim, tem a Secretaria Municipal de Assistência Social, ela não tem dotação orçamentária pela Câmara Municipal. A de Saúde, a de Educação tem. Vivem do que sobra das outras, ou de remanejamento. Aí cria-se organizações sociais que pega a licitação pública para administrar tal espaço. Milhões! E numa cidade do porte de São Paulo, você tem licitações de gente idônea e não. Sim. Entendeu? É o que mais tem. Né? É o que mais Mas tem. olha, a sua presença já está convocada aqui para mais, porque só você dá um programa inteiro Sim, aqui. Não, o Zeca é um O Zeca é PhD. Eu só quero que você resuma para a gente não ficar com esse gostinho. Espera aí, para não ficar com esse gostinho de quero mais, eu quero que você resuma. Então você encontrou a Solidão Solidária nesse momento em que você estava fudido. Numa janta, ali, naquele dormitório enorme, que é o negócio de comer lá do Arsenal, onde se serve a janta. O refeitório. Obrigado. Negócio Popularmente enorme. conhecido como refeitório. Aquelas bandejonas que parecem de presídio. Mas a Mas comida as lá é empresas gostosa. também, bandejão. Mano, todos somos explorados, velho. Em vários níveis, nós todos somos. Eu como aqui no Bom Prato, também é um bandejão. Mas concluindo, por favor. Então, assim, aí tava eu jantando, aí entra um moço lá na janta com o microfone, convidando as pessoas a participar de uma oficina teatral no parque, num espaço que é um seco, que secos são centros de convivências de pessoas que sofrem algum problema mental, né, ligado à saúde mental, e que os ensaios físicos, como de final de semana o pessoal do seco não usa, as oficinas seriam no dia de sábado lá. Eu, como sempre tive interesse em teatro também, eu fui e conheci, a partir daí, a proposta do Ivan e a proposta do Teatro do Oprimido. E assim, como eu disse, eu sempre gostei de teatro e gostaria de participar de oficinas teatrais. Com essa proposta do Teatro da Solidão Solidária, dentro da perspectiva que eu soube na época, assim, o Ivan veio da Bahia, aí veio para o centro de São Paulo, imaginando uma coisa, acho que como qualquer outro migrante no campo da imaginativa ali, tenta entender o que é São Paulo, e quando se vê na realidade, não era aquela que condiz, ou seja, só você dar um rolê lá no centro de São Paulo, você vê que é uma cidade que o poder público hoje abandonou, né? A situação do crack, daqueles bolsões de droga ali. Tá terrível, assim, né? Tá, pessoas... eu não sei, eu me imagino se eu fosse uruguaio, tirasse férias lá do meu trampo no Uruguai lá, e viesse visitar São Paulo. Terrível. Que impressão você vai ter, né? De onde você está. Né? Uma coisa terrível. Aí eu fui, participei, conheci o grupo, conheci o projeto das oficinas em si. E eu vou te falar, você, quando está nessa situação e alguém te dá a possibilidade de você não ser tratado pelo... cadê o 638? Que era meu número dentro do leito do Arsenal, por exemplo. Então, assim, falta muita coisa, a não ser pessoas que são... que em algum momento infeliz da sua vida vai precisar de um abrigo desse, como o Sebastião Nicomedes também, né? Que é um cara que eu vi fazer... ele era abrigado também ali no Arsenal.
E eu vi ele agitando uma oficina de teatro no momento do intervalo ali na janta, antes de dormir. Por que não? Imagina um monte de homem junto. Né? 1.150 cara num espaço grande, mas. Ela é grande, ela é bem né? enorme. Tem essa coisa do espelho, né, mano? Tipo, eu acho que eu criei essa teoria, mas não sei, assim. Essa coisa meio que é de Paulo Freire mesmo, esse lance do espelho de eu olhar pra você e mal te conheço e já te julgo, porque você tá na mesma merda que eu, desculpe. Merda na mesma situação. Né? E eu mal te conheço, né? Então isso é uma coisa que beira aí o ovo da serpente, o fascismo, né? Um assunto tão em voga agora, né? Não é, cara, autoritarismo, né? esses mal... Coisa que a gente tá... E aí foi uma experiência revolucionária, transformadora para você. Foi transformadora, foi revolucionária até certo sentido, nesse sentido, de você valorizar o ser humano na complexidade e na potencialidade que o ser humano pode e deve ser. Gente, é para brilhar mesmo, não é para morrer de fome. Né? E esse seu relato é assim, essa coisa de olhar o outro, né, e falar, pô, esse cara tá fudido, mas você não sabe a história, o que levou aquela pessoa para isso, porque são histórias tão diferentes, né? É muito raro você encontrar assim, minha história é igual a daquele e tal, cada um vai para... Por isso que, assim, foi coisas que foi acontecendo na minha vida, porque a partir do momento que eu me vi nessa situação, eu falei, eu tenho que procurar organizações que dão suporte para esse segmento da sociedade que sejam idôneas. Conhecer a Rede Rua, conhecer a revista Ocas, que é uma possibilidade de geração de renda, que existe um projeto em vários países do mundo também, né, que você, a princípio, você tem de graça 10 revistas, hoje você vende a revista por R$8 e ganha R$4 da revista, são jornalistas, fotógrafos, designers voluntários que colaboram pelo fato da cidadania de viver numa possibilidade de uma São Paulo melhor. E esses, conhecer o Teatro da Solidão Solidária, conhecer a Ocas, que me proporcionava possibilidade de renda, e de renda imediata. Ali tudo é urgente. Mano, né? o que eu vi de Na gente rua sendo tudo é explorada, urgente. porque assim, basta você estar no abrigo, as pessoas que trabalham com mão de obra precária acham que você está lá para qualquer coisa mesmo. Topa né? qualquer coisa. Aí chegava toda manhã, e principalmente final de semana, colava, parecia ponto de final de van, mano. Colava umas 30 peru e umas 20 van, neguinho levando para montar show de rock, né? Neguinho levando para trabalhar na feira. E eu já vi assim, cara, que uma vez eu tava junto, mano. Era o show do Iron Maiden aqui em São Paulo. O cara teve uma fratura exposta no tornozelo. E o cara que levou nem para socorrer o cara, levar no hospital. Já teve que ir. Então, submetido a esse tipo de exploração. E aí a Ocas era uma possibilidade porque é danoso. Você sai do abrigo, a primeira vez que eu me vi, é assim. E eu sou de São Paulo, eu conheço mais ou menos a cidade. Eu olhei para a Radial Leste, olhei para o Brás e falei com o cara, desculpa, Barba. Não, fique à vontade. Aqui a hipocrisia está em quem acha que palavrão é algo horroroso. E eu acho que mas que fazem coisas piores do que palavrões. Sim. Então aqui a gente fala do jeito que... Aí tem uma relação dessa coisa dos abrigos, gente que trabalha com isso, o padre Júlio Lancelotti, que responde pela pastoral da rua, e na minha opinião faz bem o trabalho dele, discutir esse modelo de abrigamento. Já está mais do que ultrapassado, não é possível, mas absurdo. Ficar nesse lance de a pessoa não ter uma oficina profissionalizante, salvo raras exceções, assim, né? Sim. E aí, tendo a revista Oca, já me dava uma outra oportunidade, cara. Isso aí que eu estou falando. E as pessoas que não passaram por isso podem falar, mas ele está exagerando. Não estou exagerando. Porque eu pegava a revista Ocas, por exemplo, tinha um campus da Universidade em Morumbi, do lado do Arsenal. Eu ficava lá paradinho, as pessoas passavam, eu
tentava conversar, porque 1 minuto de comunicação saudável em São Paulo é aquela coisa do precioso. saudoso Tempo é Itamar precioso. Assunção. Venha para São Paulo para você ver que é bom para tosse. Tire o xerox, aprecie no triplex. Você vai voltar. Liberdade é Liberdade. bairro, mas é como o Japão fosse. Você vai voltar, faço questão, porque essa é uma experiência, né, Jovino, significativa. Eu quero que você. E o cara, ele trabalha com... Fala um pouquinho só para finalizar. Com disco de vinil. Com disco de com vinil. livros usados. E você vai voltar porque eu quero entender o que leva. E aí esse Você tem um universo. sebo, Zeca? Eu gostaria de ter. Mas eu vou ter. Eu vou ter um sebo. Eu estou batalhando para isso. Mas você vende atualmente discos, né, O por aí, Rapa me levou nos lugares. Eu Mas o amo Rapa música, levou os discos. foi uma Ele- situação bem... É que ele era colecionador. Mano, olha, se eu vou falar, mano. Não, Se não. lance do Tô Legal, que a prefeitura tentou... Não, calma, mano. Senhoras e senhores, Zeca, obrigado. Obrigado, Zeca. Gratidão minha, do coração. Vai voltar, hein? Nós Obrigado, não meu. temos intervalo no nosso Piripaque Podcast, mas vamos fazer, como eu sou adepto da viagem no tempo, a gente vai fazer um claque e aí, quando voltarmos, quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Aliás, o Zeca, para quem não sabe, é o ator lá, o escritor. Do É o Plínio sósia, Marcos, a sósia do eu Plínio faço Marcos, uns grande bicos amigo aí de do... Plínio Marcos, né? Ele faz, aceita participar. Alô, Globo! Novelas da Globo. Se tiver um papel de Plínio Marcos... Ué, Não vai ter. Não. Aí Não vai logo a Globo. Ivans, antes de irmos para Vai esse chamar o corte, Beto Roquete. fala em rápidas palavras sobre esse ser humano, que você ainda vai entrar no tema solidão solidária. O Zeca representa as muitas alegrias que o Teatro da Solidão... Não só alegrias, e mais ensinamentos, né? Eu sempre digo, em todas as entrevistas que eu concedo, de que eu devo mais a essas pessoas, esses irmãos queridos, do que eles a mim. Eu tenho aprendido mais com ele do que tudo que eu ensinei a ele. Eu acho que isso só foi alguns minutos de mostragem da capacidade intelectual e de partilha de saberes que o Zeca tem. Então, se o Teatro da Solidão Solidária tem alguma grandeza, é essa de ser ponte entre uma sociedade hipócrita, ignorante, de não reconhecer no outro o seu potencial, a sua luz. Então, o Teatro da Solidão Solidária, se a gente tem alguma grandeza, se é que tem, é de identificar pontos de luz em todas as pessoas, independente das condições que elas estejam, né? Porque foi ministrando aula na FEBEM, contigo, inclusive, foi ministrando aula no Carandiru, foi ministrando aula e dormindo nas ruas com eles, que eu os reconheci e ganhei, né, como uma grande dádiva esses presentes. O Zeca é um deles, né? Depois de 20 anos, a gente se reencontra, né, através de outro ator, né, fantástico, um dos coordenadores aqui de São Paulo, que é o Márcio Cassone, falou, cara, eu vi Zeca. Né? Eu falei, cara, por favor, manda o telefone, aí entrei em contato com ele, a gente está aqui. Então, mas o Zeca é esse grande presente, assim. Mas é um presente, não sei se o Teatro da Solidão Solidária é um presente para ele, mas para a gente ele é um grande presente, é um grande mestre. E super feliz de encontrá-lo. É só uma, é só o Clark, isso é de cinema, pô. Já tá valendo. Como num passe de mágica, estamos de volta. Piripaque Podcast ou Cortes do Piripaque. não, é pra você fazer o trocadilho lá, pô, Tá que eu acho bacana. Piricast Podpack. É, isso mesmo. Estamos de volta agora, como num passe de mágica, surgiu ele, Jovino Cândido. Essa tarde dominaria sua alma. Muito bom. Agora você Bravo. falou que era uma viagem no tempo, não sei o quê, e quando voltou foi no passe de mágica. Passe de mágica, exatamente. Tudo no lúdico, né? E aí o Ivan Antônio aqui conosco, olha aí quem está aqui. O Ivan Antônio, Teatro da Solidão Solidária,
um grande projeto, um grande método que está... eu costumo brincar que teve uma reportagem especial na Globo, no Globo Repórter, né? Falou um especial sobre a solidão solidária, e eu gostei muito na narração de... Cid Moreira? Não, o Não sei outro mais lá. quem é que apresenta. O outro lá, como é que chama? No programa de hoje. Não, aí ele falou uma frase, vou lembrar. É Cacos. É Caco Barcelos? Não, Caco Barcelos é o... O Caco Barcelos é do Bota minha Globo, meia. o Globo Repórter. Não, profissão Profissão repórter. Repórter. É o outro lá, que o peruquinha lá. Como é que é? Sérgio Chapelin. Sérgio Chapeleta. Precisou um menino. Precisou a voz da razão. Sérgio Chapeleta. Chapeleta que... O cara tem 20 anos, precisou um novinho lembrar e os velhos aqui, ninguém lembrar. E o Sérgio Chapelin falou assim, uma dança, um gesto, um olhar para mudar o mundo. Apresentando o programa, apresentando o projeto Teatro da Solidão Solidária. Bom, então, para suas considerações iniciais, mesmo estando já acabando o programa, Jovino Cândido, a presença do Ivan Antônio. Você estudou, você leu as coisas que eu te mandei sobre o Ivan? Claro que não. Graças a Deus. Eu não esperava outra coisa. Você não me Graças a mandou Deus. nada? Ele não mandou nada. Olha, Não, mas peraí, Zig, Ivan. a gente já falou pra caramba, mas o que é o projeto, Ivan, né, do Teatro da Solidão a Solidária? palavra está comigo. Ô, vamos lá. Não, gostei! Se Vamos lá, você não estudou, vamos lá. Diga, a palavra está com você. Possuirei a tua alma. Ivan, Hoje ele gratidão. está inspirado. Gratidão por conhecê-lo, pelo seu trabalho, naturalmente através do Zig, e acompanhando ao longo dos anos, do tempo, foi possível reconhecer esse belíssimo gesto que, com toda certeza, transformador. Então, muito obrigado mesmo, gratidão pela sua, não sei se a palavra está certa, pela sua existência. Né? E muito obrigado pelo livro, tá? Presente. Você já está tomando o livro? Já quer o livro do... Pô, a gente combinou que ia sortear, né? Entre os Você- participantes, não é entre quem ia assistir, Você não. disse que me presentearia e nunca chegou. Então, Aí mas, é Ivan, com muito ele. obrigado mesmo, e que você continue com essa pegada humanitária extraordinária, linda. Eu diria o seguinte, né? Você é um daqueles seres que aprendeu a escutar antes de falar. E não tem, talvez, desafio maior na vida do que aprendermos a escutar o outro. Aprendendo a escutar o outro, nós aprenderemos a nos escutar. E aí nós conseguiremos distinguir realmente a vida. O canto dos pássaros, o silêncio daquele que quer falar, que não pode falar. Então, muito obrigado mesmo. Você é um exemplo para todos nós. Eu costumo falar assim, quando eu encontro pessoas como você, como essa equipe que aqui está, o Zig, meu querido irmão, que não é um encontro, né? É um reencontro. A gente já deve ter se trilhado algum caminho há 1000 anos atrás, a gente só não lembrava, né? E agora o universo, as forças divinas, né, superiores, nos dão de novo essa possibilidade, né? E que a partir de agora não nos percamos mais, né? Essa questão do ouvir, eu aprendi ao longo dessa minha caminhada que existem vários caminhos a seguir, né? Mas tem dois que eu acho que são essenciais, que é amar e perdoar. Se a gente consegue compreender isso, tudo fica mais fácil, né? E ouvir faz parte desse aprendizado, né? Porque o mundo está muito barulhento, né? Assim, as pessoas
gritam muito umas com as outras, né? Eu fiquei muito emocionado aqui com o Zeca falando, porque eu falei, meu Deus, como o Senhor é generoso comigo. Porque se naquele momento em que eu encontrei o Zeca no Arsenal da Esperança, eu tivesse tido uma partícula de arrogância em ter visto no Zeca apenas a situação que ele estava, no meio a tantos, né, que faziam barulho, hoje não estaria esse homem, aqui, esse ser humano, falando para milhões de pessoas, através do programa de vocês, dizendo coisas tão belas, inclusive para mim, né, e coisas novas para mim. Então, acho que o Teatro da Solidão Solidária, mais uma vez, se tem alguma grandeza, é essa grande teia, né, essa grande rede em que a gente percebe o outro ao ouvir. E ouvir é esse exercício diário de aprendizado, né? Porque todo mundo tem algo para ensinar. Eu estive num festival de cultura, Festival Mundial de Cultura da Paz, em Lyon, quando nós fomos representar a América Latina com o Teatro da Solidão Solidária. E eu tive a alegria de reencontrar o grupo do Boal, do Teatro do Oprimido. E um dos jornais lá de Paris, que estava lá no festival em Lyon, fez uma matéria com a gente, e que falava sobre a aparência do Teatro do Oprimido com o Teatro da Solidão Solidária. E que realmente, em algum momento, eles se cruzam, né? Porque aí o encontro dos mais fragilizados, né? Tanto no Teatro da Solidão Solidária quanto no Teatro do Oprimido. Mas o Teatro da Solidão Solidária, ele tem uma vocação de perceber que, obviamente, nós entendemos as lutas de classes, mas, através desse grande mecanismo, dessa grande engrenagem que é o mundo, o Teatro da Solidão Solidária vem a perceber que há em todos nós as feras, né, e os cordeiros. Então, há luz em todo mundo. Alguns pontos, né, que são vagalumes, e há as lamparinas, os clarões, né, daquelas pessoas que têm a sorte de compreender a existência de uma forma que trilha pela compaixão, pela bondade, pela ternura, pelo perdão, mas que os demais também estão a caminho e vão chegar lá. Né? Todos chegam? Todos. Uns demoram um pouco mais. Porque ser bom, Zig, além de ser um ato de inteligência, é uma jornada que não é fácil. Porque somos atormentados a todo momento de informações contrárias. Né? Você tem que ser mais importante do que o Zig, você tem que ter mais grana. Se você tem uma graduação, você tem que ter a pós, você tem uma pós, você tem que ter o mestrado, o doutorado, e aí você fica refém, né, desses estímulos. Né? E como refém, você cai nessa armadilha. E a cada passo que você dá, você se acha mais importante do que o outro. E os saberes, eles estão aí no pescador, também no doutor, que passa por uma academia, pós-doutor, mas está no carpinteiro, sabe? Eu aprendi sobre as grandes tragédias humanas pelas peças de teatro, né, do circo, por exemplo. Né? Eu aprendi o grande riso, não foi a começar por Charles Chaplin, né, que é um gênio, genial, né? mas que foi é um com gênio. Ludo Gério. Né? Foi com Ludo Gério. Né? Então, esses homens que nunca passaram pelas academias. Então, o Teatro da Solidão Solidária, ele tem a sorte, né, de ter essa capacidade de perceber o outro. Essa virtude, né? Eu acho que é um aprendizado Caberia? mesmo
de entender que todos nós estamos a caminho, né? E o que é bacana, Zig, Juvenal, é que ao perceber essa luz, ela vem para você, né? Ela reflete em você, em qualquer pessoa. Porque eu dei aula no Carandiru, O Ivan que fez parte, só um parêntese, o Ivan fez parte do filme Carandiru também, é um dos atores do coisa, e vai estar narrando esse importante período da sua vida, que foi ministrar aulas. Isso, aliás, ajudou muito o diretor, é o Hector Babenco. Hector Babenco, que ajudou, inclusive, na seleção de atores lá. O Hector Babenco foi muito generoso comigo. Ele viu uma matéria, tinha saído um desses jornais aqui de São Paulo, sobre o Teatro da Solidão Solidária, porque a gente tinha feito um grande espetáculo aqui no Sesc Belenzinho, que era um espetáculo, e aí você falou sobre a Globo, que fez aquele, que foi outro grande parceiro nosso, que foi um espetáculo do Ivaldo Bertazzo, chamado Mãe Gentil. Fantástico, sensacional. Campos, com Tadeu de Pietro, fantástico. Zé Cabaleiro. Aproveitando o Zé Cabaleiro, Rosi Campos, entrevistei ela no ateliê. Você é velhinho, hein, cara? Não, aqui agora recentemente, e Paulo Betti, são os padrinhos, né, do Teatro da Solidão Solidária, um dos vários, né? O falecido agora, o Sérgio Mamberti. Sim, mas conte esse episódio fantástico durante a experiência do Carandiru, as filmagens. Eu ministrava aula lá e ele viu essa matéria sobre um trabalho que eu tinha desenvolvido com o Ivaldo Bertazzo, com o espetáculo Mãe Gentil, que o Ivaldo Bertazzo tinha me pedido para eu selecionar alguns jovens e adolescentes para participar do espetáculo dele. E foi um espetáculo que fez grande sucesso no Brasil, inclusive a Rede Globo fez essa matéria que você mencionou. O Globo Repórter. O Globo Repórter. Foi muito bacana. Especial. E aí ele mandou um dos assistentes dele lá na ONG e pediu para desses presidiários, né, dessas pessoas que estavam encarcerados, eu escolhesse alguns, e meninos da FEBEM e pessoas em situação de rua, para participar do filme. Por isso que foi tão verdadeiro, tão forte, né? Porque as pessoas, os atores, ele aproveitou muito essa... Não, tem cenas fantásticas. Uns momentos dessa produção que o Sabotagem, né, o grande rapper, né, que foi assassinado depois aqui, né, que era um ser de luz também, assim, aprendi muito com o Sabotagem. E era muito engraçado, porque tinha cenas, né, que o diretor Babenco ia filmar e o Sabotagem se negava. Dizia, não, doutor, isso aqui eu não vou fazer, não. Como não vai fazer? Tipo assim, o diretor, não, eu nunca falaria um negócio desse aqui na cadeia que eu ia morrer. Cara, ele mudava. Então, é essa capacidade que o Babenco teve também de potencializar a sabedoria do outro. Porque era uma sabedoria de um habitat, né, de um lugar que era familiar para o Sabotagem e tantos outros, né? Rogério Camilo. O Gério. Você chegou a trabalhar com o Drauzio nesse período, não? Não, eu conheci o Drauzio por causa do filme. Mas a gente conversamos e eu conheci através de eu ministrei palestras em alguns cantos aqui no Brasil, né, sobre a inclusão social através de arte, e o Drauzio Varela é um gênio nesse sentido também, né? Então, eu sempre digo que o Teatro da Solidão Solidária, as pessoas, ao ver a mídia, os jornais que falam sobre, na TV, que eu criei para ajudar as pessoas, né? Não, eu criei o Teatro da Solidão Solidária para me curar. Porque, às vezes, eu vou no meu carro e alguém me fecha, vontade de você dar um soco na pessoa, dar um tiro. Mas o Juvenal participou de uma... Jovino. O Jovino. É que ele está lembrando do Juvenal, que é um grande... É um parceirinho nosso lá. O Jovino participou de uma oficina nossa lá e vivenciou isso. O Zig já é mestre, já é da Coordenação Nacional, que
a gente fala muito sobre ternura, né? Sobre amor, sobre perdão, sobre compaixão. Então, quando alguém me fecha, que eu tenho a vontade de xingar ou de fazer qualquer coisa de mal, eu lembro das aulas que eu ministro. Que é falando sobre amor, sobre compaixão, sobre perdão. Então, quem é Ivan, afinal de contas? É esse que está com vontade de atirar em alguém aqui? Ou é aquele que fala sobre amor? E aí, eu tenho consciência que eu sou os dois. E por que o Teatro da Solidão Solidária é esse teatro de cura? Sobretudo da minha cura. Porque eu me reconheço como um homem mau. Eu me reconheço como... E ao se reconhecer, você tem a capacidade... Aí tenho a oportunidade de domá-lo. Né? Excelente. Porque quando eu me vejo, e eu não me nego, inclusive, como esse homem mau, egoísta, rancoroso. Só que as minhas orações, que eu faço através dos meus movimentos, no teatro, na música, na poesia, elas operacionam, né, uma força capaz de reduzir essa maldade. Né? Então, eu acho que quando eu encontro seres como Zeca, como Zé Carlos, como Juvenal, como tantos outros, né, eles têm me curado assim, com uma força gigante que eles não se reconhecessem. Agora, Ivan, eu gostaria de saber o seguinte. Você conhece Márcia Ribeiro e Lourdes Macena? Eu descobri muito da tua vida num trabalho dessas duas pessoas aqui na publicação. Né, assim, e aí, lá falando sobre o teatro da Solidão Solidária, falou sobre esse método de campo que você faz. Eu queria que você comentasse isso, porque eu achei impressionante. Assim. Cara, olha o presente que você me dá de falar das duas, mas em especial da Márcia, porque a Márcia é a minha mais antiga assistente. Né? Ela começou, depois dele veio o Zig. Né? Depois dela veio o Zig. Mas ela pegou bem no começo, né? bem no início. E a Márcia Ribeiro é assim, um dos anjos de luz do Teatro da Solidão Solidária. Porque ao longo da jornada, muitos vão ficando pelo caminho. Não por maldade, né? Mas porque aparecem outras oportunidades. Né? E que bom que apareçam. Então as pessoas vão descendo nas estações, né, para fazer outras coisas. E algumas também porque não veem o Teatro da Solidão Solidária ou a mim como um mestre a ser seguido, ou como uma jornada teatral a ser seguida, e está tudo bem. Não é? Eu acho que eu tenho um tempo de ensinar e tenho um tempo de aprender. E a gente cumpre esse papel e aí está tudo certo. Né? E a Márcia, nesses quase 30 anos do Teatro da Solidão Solidária, apesar do cansaço diário, né, que não é fácil, eu falei sobre essas informações que nos bombardeiam todo mundo, né, de desista, você não é capaz, você não pode. Né? Que negócio é esse de você criar um método, né? Você, um artista nordestino, preto, aqui em São Paulo. É um método replicado em vários países da América Latina e países. Europa. Hein? Hoje estamos em 20 países. E a Márcia esteve como Zig, né? Sempre. Inclusive, ela tem uma outra fortaleza, que eu sempre falo da Marcinha, em todo lugar que eu faço, porque ela sendo mulher, e ela vivenciou, em um momento, 10 dias na rua. Foi os dias mais desesperadores da minha vida. Porque nós tínhamos 10 anos do Teatro da Solidão Solidária, quando ela saiu daqui de São Paulo, foi morar em Fortaleza e criou o núcleo do Teatro da Solidão Solidária lá. E aí eu sempre ia para coordenar, enfim, para passar outras oficinas. E um dia ela me liga e disse: Ivan, eu vou para a rua. E você volta a que horas? Não, daqui a 10 dias. Como assim? Que já era um método que você fazia, não era isso? É um método que ela aprendeu comigo. Isso, né? tá. Depois queria que você... Aí eu falei, como assim? Mas não, eu vou... para entender como eu pretendo, como eu necessito, eu tenho que fazer o que você faz. Eu falei, não, você não vai fazer isso.
Ela vou. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não vá. E ela foi. Foi dias desesperadores, porque, Zig, você ir para a rua, você como homem, a gente tem uma Já estrutura é uma de barra. proteção, né, que é outra. Né, que é outra. Por exemplo, porque quando eu falo da diferença entre o teatro da solidão solidária e o teatro do oprimido, e quando eu estou falando de diferença, não estou falando de valores. Né? Sim. O teatro do oprimido, para mim, igual sempre foi, é revolucionário, é genial. Mas é porque a gente encontra em todos os seres esses pontos de luz, portanto, a bondade. E se há bondade, também a maldade. E se a maldade é o oprimido e o opressor em cada um de nós. Né? Porque... E tem uma linguagem que você tem que ter, um método, para se manter na rua, existir na rua. Eu acompanhava, só um parênteses, eu acompanhava como office boy lá, que fui mais de 20 anos nas ruas de São Paulo, eu gostava muito de fazer o trampo rapidinho para eu poder, o meu chefe me liberava como pesquisa, eu vivenciar aquelas pessoas de cultura de rua. Você pega um homem, por exemplo, o homem da cobra, o homem que pula pelo arco de facas, vai você fazer gracinha com ele, atrapalhar o sistema dele ali. Ele fica violento. Ele criou um essa sistema. dualidade que ele está falando. Essa dualidade. Exatamente. Não, e tem uma coisa que é fantástica, porque assim, ao reconhecer essa ambiguidade, né, esses dois, o monstro e o cordeiro dentro da gente, a gente não julga. Então, assim, eu fui dormir em alguns lugares, porque o que é o teatro da solidão solidária? Né? É uma pesquisa de 20 anos sobre a solidão humana. Né? Sobre a solidão humana. Então, eu passava de 5 a 10 dias por ano nas ruas, me vestia de uma pessoa em situação de rua, passava 10 dias dormindo debaixo de pontes, albergues. Foi lá que eu conheci o Zeca, o Tião, enfim. Como uma pessoa em situação de rua, pedindo esmolas, catando papelão, latinha, enfim, né? Com as suas diversidades. No 10º dia, me revelava e dizia, galera, eu não sou uma pessoa em situação de rua, eu sou um amigo, sou um companheiro de estrada, né, de jornada espiritual e humanitária de vocês, e eu queria convidá-los para as minhas oficinas. E aí levava essa galera. Já estava tudo amigo? Já estava, porque você já conhecia, né? Só que a diferença é que eu não levava para o albergue. Eu levava para a nossa escola, uma ONG que nós tínhamos aqui na cidade, e lá os meus alunos eram advogados, oficiais da polícia, empresários, psicólogos, professores, artistas, que acolhiam essas pessoas como iguais. Né? Porque antes eu trabalhava essas pessoas sobre tudo isso que a gente está conversando. Então eu acolhia essas pessoas, inclusive com o anseio de aprender com elas. Sim, então, quando essas pessoas chegavam, já com aquela... da própria... estigma, né? Estigma de, não, eu vou lá para aprender, ou para alguém me doar, se deparava com uma coisa que era maravilhosa, de ensinamento. Que foi o que aconteceu aqui com o próprio Zeca, com né? O Zeca, exatamente. Que o Zinho tá apaixonado pelo cara. Né? Essa coisa mesmo do cara tem muito para nos dar, né? Então ele é igual, né? Ele não tá igual. Aqui como... Não. É que você não pode falar. Se não for no microfone rapidinho, que o senhor já teve sua oportunidade. Não tá ligado o microfone. Então, no seu programa, quando o senhor vier aqui, brincadeira, é que não vai capturar aqui o áudio, entendeu? Mas então, assim, quando você reconhece, você não julga, né? E, assim, algumas vezes que eu fui dormir nas ruas, quando eu ia deitar, o cara falou, ei, tá fazendo o que aí? Ô, tá fazendo o que aí? Não, vou dormir um pouco. Não, aqui não. Aqui não pode. Eu falei, como não, cara? Aqui é uma praça pública. Cara, você deitar aí, eu jogar a pedra na sua cabeça. E joga. E joga. E lhe mata. Então, a olho nu, o empresário, o policial, é esse grande opressor. Né? E aquele que está debaixo da ponte é o grande oprimido. Mas aquele que ia jogar uma pedra na minha cabeça e ia me matar, era uma pessoa que não tinha nada também. Aí vem logo, né? Não, mas ele é assim por causa do meio que ele vive.
Sim, mas o empresário também é assim por causa do meio que ele vive. O que nós temos que perceber é, tem esse homem que é capaz de me jogar uma pedra, mas quando eu saí correndo, eu olhei para trás, ele já tinha jogado a pedra no chão e foi cuidar do cão. Que ele cuida há anos e que ninguém pode mexer naquele cão. Então, o cuidado com aquele cão é o ponto de luz. Então, eu tenho que ir na volta, no dia que eu vier, não como pessoa em situação de rua, que ele pensava que eu vier com meu blazer e tal, não sei o quê, e falou, ó, galera, eu não sou uma pessoa de rua, eu sou aquele que dormia aqui, que você jogou a pedra. Não julgando ele, convidando ele para a oficina, reconhecendo que ele era aquele que queria jogar uma pedra em mim, mas é aquele também que estava cuidando do cão. Entendi. Ivan, desculpa, houve quem criticasse esse método, como essa abordagem, não o método é inquestionável, mas já passou, houve alguém que tenha dito que essa não era uma forma correta, que era meio fake. Como é que você responde a isso? Não é questão que houve, é que há. Por exemplo, como que você defende o argumento de que você precisou se colocar na situação do outro para viver? E se isso não foi meio fake, como que você resolve isso? E olha que eu conheço a tua história. Sim, não sou eu que me defendo, são essas pessoas em situação de rua que conviveram comigo, né, que dizem, não, ele estava comigo. Né? É a Márcia Ribeiro que me conheceu nessa jornada. É o Zeca, que fala aqui nesse programa, não conheci o Ivan no Arsenal da Esperança. Vem cá, Zeca, vem cá. Quero que a produção se exploda. Aqui, rapidinho. Estou com as costas doidas. Fala aqui o que você ia falar. O Zeca Não, é só em relação à mulher na rua, né? Eu não via muita mulher, né, nas oficinas da Solidão Solidária. O fato é que o Ivan estava falando sobre essa dualidade em vez de falar a Moriori, do Dr. Jack and Mr. Hyde que todos temos, a mulher quando está na rua, ela vai numa maloca, ela vai elencar dentro de meia dúzia de cara que está na maloca, ela vai elencar um para protegê-la. Esse cara que vai proteger, eles podem demonstrar esse sentimento humano que é o amor, mas as condições, afeto, né, e adjacências ali e tal, mas as condições de vida são tão precárias, são tão subhumanas que é muito cru na rua aquele cara que vai protegê-la, infelizmente, se teve um dia muito ruim, encheu a cara de corote, fumou 20 pedra, é o cara que vai dar 82 facadas nessa que vai mina. matá-la. Entendeu? Então é uma dualidade muito crua ali. Você ter um jogo de cintura ali é complicado para a mulher. Fora ciclo menstrual, essas coisas que nós não temos, né? Muito obrigado. E quando a Márcia foi para a rua, a Márcia Ribeiro, foi desesperador para mim. Primeiro porque veio a culpa. Né? Fala, cara, se acontece alguma coisa com Márcia, eu sou culpado. Porque é através da minha jornada, né, da minha pesquisa, que ela foi influenciada a fazer. E eu falei, vamos fazer o seguinte, pelo menos você leva o celular, não dá para você ficar com ele ligado o tempo todo. Mas à noite, em algum momento, quando você liga, mas ela falou, não vou com celular, não vou com documento, não vou com nada. E aí foram 10 dias de orações, assim, ao divino, que ele tivesse piedade de mim, né? Tivesse compaixão, que não deixasse acontecer nada com Márcia, né? E aí no 11º dia, que eu peguei o telefone, que eu liguei, que ela atendeu, você está bem? Estou bem, só preciso dormir. Ok. Então a Márcia Ribeiro, hoje ela é da Coordenação Nacional e... Coordenação Nacional de quê? Do Teatro da Solidão Solidária, porque hoje nós temos uma coordenação nacional e temos uma coordenação também mundial, né? Em alguns países, né? Então, ela é essa menina de 40 anos
que para mim ela é uma mestra, sabe assim, que eu tenho muita gratidão. Tem bastante de Paulo Freire nisso que você fala também, né? Dos saberes, né? Que temos saberes diferentes. Tem Paulo Freire, tem Augusto Boal, tem Jesus Cristo, tem Gandhi, tem Madre Teresa de Calcutá. Conta depois a história da Madre Teresa, que acho que não capturamos aqui a questão dos alimentos que ela pediu. A depois. Madre Teresa de Calcutá é uma história muito engraçada porque, como eu falei, tem muitos que descem nas estações e seguem outras jornadas, né? No início eu ficava muito triste, né? Porque são companheiros e companheiras tão valiosos. A gente não quer deixar. Não quer deixar e precisa deles, né? E precisam deles mais do que de nós, inclusive. E há um vago, né? Um vazio muito grande quando as pessoas se despedem, partem para outras jornadas. Mas também pelo esse trabalho tão repetitivo e tão exaustivo que as pessoas cansam, né? E chega um momento que você fala assim, olha, quer ir? Vá. Né? Então a Madre Teresa de Calcutá tem uma história que é assim, ela tinha visões de Jesus Cristo, né? Ela via Jesus Cristo, sim. E desses momentos, tem uma comunidade próximo de onde ela morava, que estava passando muitas dificuldades, sobretudo as crianças, passando fome. E ela foi no comércio e conseguiu alimentos, enfim. Mas estava chovendo muito e tinha que atravessar um rio para chegar na outra comunidade, né? Mas muito vento, a ventania e muita chuva. E ela começou a pensar, poxa vida, mas se eu não for hoje, esse pessoal vai mais um dia de fome. E uma criança pode morrer de fome. Mas, meu Deus, mas como é que eu vou atravessar esse rio com tanta ventania, né? E, enfim, ela fechou os olhos e viu Jesus. E Jesus, o que é que eu faço? Jesus ficou quieto. Né? Só ficou quieto. Ela pegou o barco, né? E encheu de alimento e foi, né? Sozinha. No meio do rio, aquele vento, aí virou o barco e caiu tudo no rio e a correnteza levando. E levando ela também, inclusive, ela quase morrendo afogada, mas teve força, chegou na margem, desmaiou. Quando acordou, quem estava lá? Jesus. Ó, Jesus, por que você não me salvou? Por que você fez isso comigo? Aí ele, tá vendo o que é que eu faço com meus seguidores? Aí ela, agora eu entendo porque você tem tão poucos. Então, vai ver também que eu tenho tão poucos, agora um pouco mais. Porque em algum momento a vivência, a experiência do próprio mestre que me acompanha, que eu tenho que dar luz, né? Eu tenho que desaparecer de cena para a luz ser a dele. Inclusive porque reflete em mim. Eu me recarrego com essa luz. Então chega a Márcia, um desses casos, né? Tem hora que ela fica... vou largar você, eu fico quieto. Você diz que eu sou importante, mas você não fala nada. Faz igual Jesus, né? A caminho da ternura, Ivan, me fala sobre o que é essa ação, que é mescla de ação social com ações de humanidade, humanismo, e um método teatral revolucionário que transformou minha vida. Eu sou um dos coordenadores da Solidão Solidária e quis trazer o Ivan, fiz questão de trazê-lo porque eu sou ator, artista circense, sou jornalista. Você é bastante elástico, sou né? bastante elástico. Você também é jornalista? Também, eu sou radialista muito mais, né, nessa área setor locução. E aí eu vivia um porre assim, existencial. Porque eu gosto de citar a Alice, né, quando falou com o gato, né? Gato, que caminho eu devo seguir? E ele disse, depende, Alice, para onde você quer chegar? Aí ela disse, eu não sei. Aí o gato falou assim, então, Alice, qualquer caminho serve para você. A gente entra nessas, né, Jovina? Entra nessas cruzadas, né, nessas sinucas de bico, né? E eu estava vivendo esse momento na existência onde, caramba, que caminho eu devo seguir? Aí foi quando eu encontrei a Solidão Solidária
e ele realmente me transformou, né? Me deu um norte. Eu continuo usando meus métodos, minhas formas de chegar a um produto final, né? Que é estético, né? Do teatro é estético também. Então, me fala um pouco sobre as tuas obras. A Caminho da Ternura, você fez vários projetos, né? Que eu gostaria que você falasse para a gente. A Caminho da Ternura é um espetáculo assim que eu tenho muita paixão, porque foi um espetáculo que nós fizemos com 1.000 artistas, né? 1.200 artistas juntos. Então a gente pegou... Simultâneo, ao simultâneo. mesmo tempo. Então nós pegamos as comunidades indígenas, né? E pessoas em situação de rua, mais de 80. Pegamos ex-presidiários e empresários, o que a gente faz com o Teatro da Solidão Solidária, e juntamos todos para fazer espetáculo. Foi um espetáculo muito bacana, porque... 1.000 atores em cena? 1.000 atores em cena. Né? Eles eram Eu li preparados. sobre isso, rapaz. Cara, eu não consigo mensurar assim. Eu queria que você falasse. Era mesmo até sobre importante isso, que porque- você explicasse que, não que tinha uma ordem, apesar da desordem. Essas pessoas foram treinadas em vários polos. A princípio, né, assim, a olho nu, quem assistiu e quem lê ou ouve sobre, fala, cara, o que é isso? É um método muito simples, porque, primeiro, eu dou uma oficina de 3 meses para professores, né, do método. E aí, elaboramos o roteiro do espetáculo, que tinham 10 cenas. Então, cada cena ela é montada simultaneamente em cada comunidade. Então, Seriam 10 núcleos diferentes. Então... Só que lá foram 26 núcleos, porque a gente espalhamos em todos os bairros, né? Na cidade inteira. Lá aonde? Em Camaçari. Camaçari, na Bahia, E lá região é uma cidade com metropolitana. 400.000 habitantes e tem o centro, mas tem a zona rural, tem a orla, né? Nós temos 42 quilômetros de orla. Inclusive tem uma das praias famosas no Brasil, que é Arembepe, né? Que é o último reduto hippie do Brasil, que é a nossa Woodstock, né? E você foi secretário lá secretário em da Cultura, em Camaçari. Camaçari. Então, espalhamos os professores, ensaiávamos a mesma cena em cada comunidade. Aí depois juntávamos, por exemplo, 5 comunidades, cada comunidade com 30 atores. Aí vinham para o lugar onde nós estreamos, e aí eu fazia a direção geral dessa primeira cena, e assim, simultaneamente, né? E teve uma coisa que foi, dentre elas, extraordinária, porque quando eu montei esse espetáculo lá na cidade, tinha uma cultura da violência entre os bairros. Né? Violência entre os bairros. Então, a gente, ao espalhar essas oficinas, né, que, além de ser oficinas artísticas, são oficinas que têm esse conceito, né, de harmonia, de empoderamento do ser humano, né, nós fomos desconstruindo. Né? E nos primeiros encontros, eu falei, cara, hoje vai dar alguma coisa aqui, mas assim, foi um espetáculo. E tem uma coisa que era muito bacana também. O tráfico, né, a violência, ela é muito atrativa, né? Que é uma coisa que as pessoas não conseguem, ela é sedutora. As pessoas não se dão conta disso, né? Que o dependente químico ele é atraído de uma força... Né? E também você ganhar dinheiro, que as pessoas falam de um jeito mais fácil, que não é, porque você morre. Nossa. Né? Você morre, você é executado em praça pública. Mas ganha mais dinheiro do que num trabalho comum, é muito atrativo. Né? Só que a gente tinha uma outra estratégia. Eu tenho a sorte de, além do Zig, além do Juvino, enfim, ter artistas, né, que nos rodeiam, já são notórios, enfim. A gente tem Paulo Betti, tem o Sérgio Mamberti, né, que agora está encantado, Rose Campos, Luiz Carlos Vasconcelos, enfim, que são artistas nacionais, alguns inclusive com prêmios internacionais, que são grandes parceiros, né, são irmãos. Então, eu convidei esses artistas também para o espetáculo. Então, por que alguns adolescentes iam para o tráfico? Não só por causa da questão da grana, mas a menina que ele desejava
É, glamouroso. A menina que ele desejava optava por se relacionar por aquele menino que tinha um tênis, ou que tinha moto, ou que tinha carro. Ou que tava Status, né? É status, né? Então ele, não, sabe, por viver em alguns lugares que não oferecia condições para que ele tivesse isso, estar no tráfico era um caminho, porque ele comprava o tênis que ele queria. Só que quando nós colocávamos o Paulo Betti, o Sérgio Manberti, esses atores globais, né, que eles viam na televisão, né, no espetáculo, e ele chegava para essas menininhas e dizia, olha, eu sou ator lá do grupo do Ivan. E quem está participando lá? Está participando lá o Paulo Betti. Quem? E o Paulo estava na novela e das... o Paulo, novela das 8, né? Eu sou ator lá com o Paulo Betti, com o Sérgio. Quem é aquele velhinho lá do Castelato? Você está trabalhando com ele? Tô. Doutor Vitor. Não, era outro nome, né? Enfim. Doutor Vitor, né? né? Enfim, as meninas queriam participar do espetáculo também. Né? Então, a gente, sem briga, sem polícia, sem violência, a gente conseguiu. Enfim. Então, nós fizemos esse espetáculo, foi um espetáculo lindo. A Caminho da Ternura é o mesmo que 1000 Operários em Construção? São dois espetáculos assim, gigantes pela que questão. Usam métodos similares. Usamos o mesmo método, só que aqui nós usamos a questão do operariado, né, como pano de fundo. E essa foi em São Paulo? Essa foi em São Paulo, foi no Parque do E Ibirapuera. juntou tanta gente Também, assim, a mesma no coisa. Parque do Carmo, não foi? A gente fez Parque Ibirapuera, depois nós fizemos lá no Zona Sul, meu Deus, Parque Vila Lobos, e depois no Parque do Carmo. Conta um pouquinho, brevemente, sobre o que fala. O método é o mesmo, ensaios em vários locais, depois, e o que significa a grande celebração humana? Juntar, um pouquinho do espetáculo. Juntar essas pessoas já é a grande celebração, né? Porque, assim, eu lembro na Bahia, por exemplo, o Paulo Betti, né, num dos dias dos ensaios, que era muita gente, então a gente era feijoada nesse dia, né, para todo mundo. Paulo Betti sentado com os meninos da Cordoaria. Cordoaria é um lugarejo em Camaçari, quilombola, né, de uma comunidade quilombola. E tinha meninos que nunca não tinham televisão em casa. Então só assistiam televisão nas vitrines do centro, quando eles iam para a escola, enfim. E via Paulo Betti. Paulo Betti, a grande estrela da novela das 8, na época, né? Cara, e assim, os meninos comendo feijoada, todo mundo descalço, Paulo Betti, inclusive, né, com eles. E assim, nos intervalos, Paulo Betti, porque ia na feira. Vem cá, chamando daquele, onde é a feira? Me leva lá. Ia o menino levando Paulo Betti, né? Então, assim, um amigo de Paulo Betti. Né? Isso então, dá foi. Um status. Esta é a grande celebração. É a grande. Além do espetáculo, por quê? Porque essas pessoas em situação de rua, uma grande parte não tem acesso a livros. Não é? Sério? Porque, ainda hoje? Porque é o seguinte, você sai do albergue, você vai para a rua, você passa o dia inteiro na rua, você só volta às 17 horas para o albergue, né? Dependendo. 16, 17 horas. 16, 17 horas. Você fica suado. Né? Aqueles que estão no albergue já ficam suados, mesmo tendo saído do albergue. Imagina aqueles que estão na rua sempre. Mesmo aqueles que querem ler, você vai na biblioteca, você não entra. Tá sujo, tá fedendo. Tá... E se às vezes você deixam entrar, quando você senta, quem está perto sai. Então não há martírio, não há crueldade, exclusão maior do que se sentar num lugar e todo mundo sair. Então você não vai. Né? E não seja pela condição social, às vezes é pela cor mesmo. Né? Eu te contei aqui em um outro programa, meu filho estudou nos melhores colégios aqui da cidade. Ele foi um dia sentar, como sempre aprendeu, né, construtivismo, o método da escola dele, ele sentou no chão assim, de uma grande livraria e começou a folhear um livro. E aí um cara, eu ficava meio de longe, um cara veio, ele é preto, meu filho é negro. E aí ele era criança, 8 anos.
Ele estava lá folheando o livro, o cara foi nele. Falou Sim. assim, você não pode mexer E aí. é nele, né? Nele. Vai nele. Aí eu cheguei, como é que é? Ele, é seu filho? Eu falei, é meu filho, independente se não fosse meu filho. O que você falou aí? Eu ouvi direito que ele não pode manusear o livro. Eu sou jornalista e eu sei que a lei nos faculta que você é obrigado a manter um livro que seja desses, né? Sim. De cada. Sem a capa, sem estar embrulhado, para que a gente possa manusear. Não, o senhor me desculpa. Quer dizer, então imagina, o pretinho ali, mesmo bem vestido, e já foi discriminado, né, discriminado. Uhum. Mas, Imagina nessa situação, que ele situação, está falando. Então, nos nossos espetáculos, tanto no Caminho da Ternura, 1000 Operários de Construção, que era baseado num texto de outro grande revolucionário, né, o Vinícius, a gente trabalhava o homem ou a mulher através desses textos. Então, por exemplo, eu fiz um espetáculo no Sanatório para Freud. É que eu ia perguntar agora. Também. Foi um espetáculo que a gente ficou 10 anos em cartaz, rodamos o país com ele. Eu vi esse título, achei né? genial, Sanatório para Freud. A gente discutia a questão dos manicômios, da psiquiatria, sim, né? através da ditadura militar. Então, era um espetáculo que contava a história de um poeta que era preso e torturado na época da ditadura militar, e para não morrer das torturas, se fingia de louco e conseguia uma transferência para um manicômio. E lá, por causa das torturas, ele tinha alucinações. Então, ele via os loucos declamando Allen Ginsberg, Lord Byron, Whitman, o Garcia Lorca. O Zeca fazia o Garcia Lorca. Fazia o Garcia Lorca. E era uma oportunidade que eu tinha. Por exemplo, tinha o Gomes, né, por exemplo, que o Expresso Diário, e que era revoltado com tudo, né, cara? Enfim. E eu trabalhava Dostoiévski com ele. Vamos ler Dostoiévski. E aí, vamos ler. Tá. Vamos ler a biografia do Dostoiévski. Sabia que esse cara, grande parte da sua obra, as principais, ele escreveu num campo de trabalhos forçados, como prisioneiro. E hoje é um dos mais importantes escritores russos. Começava a se reconhecer que se Dostoiévski podia, não que eu dizia, você vai ser um grande escritor, não, nada, mas você é algo importante. Né? Não é o tempo que você passou na prisão que determina quem você pode ser. Né? É o que é a sua jornada daqui por diante. Né? Então era trabalhando o espetáculo e trabalhando o ser. E eles me trabalhando também. Porque, às vezes, eles diziam assim, não, eu não quero ler isso, quero ler aquilo. Então, eu já sabia que aquilo que eu pensava que servia, não servia. Mas ele me dava o caminho. Agora, Ivan, colegas de bancada e tal, lendo, né, esse trabalho da Márcia e tal, e aí você fala sobre a questão do abismo, que a intenção é diminuir esse abismo que a gente vive e tal. E aí você teve uma cena, aí quem quiser comentar, enfim, que eu acho que exemplifica bastante isso que você está trazendo aqui, né? Que foi uma deputada, uma candidata a deputada federal bastante conhecida, né? Esposa de um juiz aí, né? Bastante conhecido, sobrenome Moro, que ela foi fazer uma imagem, eu não sei se vocês viram isso daí, que é a imagem tradicional de todo candidato, que é comer o pastelzinho na feira. E ela não percebeu, a equipe não percebeu, não sei, enfim, que enquanto ela fazia essa cena da degustação do pastel, tinha uma pessoa, uma mulher, uma senhora, em situação de rua, revirando o lixo atrás dela. Não creio. Exatamente. Revirando o lixo atrás dela. E eu, quando lendo sobre o trabalho, assim, me veio essa cena na mente, que depois ela foi... fez um pedido de desculpas, enfim, né? Eu não tinha não sabia. Não, e assim, para piorar, né? Se você reparar bem a cena, nem parece que ela tá mastigando o pastel. Mas, enfim, porque é uma encenação, né? Uma encenação e assim, retratando esse abismo. Imagina, ela aqui um na dia frente de e a mulher pobre, ali atrás. Que um dia de fotografia, humilde. né? Como diz meu filho, ela é desumilde. E queria mostrar o outro lado. Mas eu queria pedir licença para os colegas de bancada também, que já estamos, né, finalizando o nosso programa. Infelizmente, você achou que era muito tempo, né? Você vê, agora a gente já está com problemas de tempo. E tem uma pessoa que é um dos maiores salários aqui da bancada e que vem aqui só para ficar
Eu estou sentindo falta de ouvi-lo. Aí ele acha que é assim. Fala para ele sobre... Vamos falar sobre a questão da meritocracia. Se fala, ganha. Se não fala, não ganha. Eu queria, brincadeiras à parte, que o Jovino entrasse agora. Pode puxar o microfone. A equipe, seus escravos, eles ajeitam a câmera para você. Você quer ir mais profundo lá? Então, aí eu queria que o senhor falasse, esse daí está ao lado de um grande homem, ator, um grande ator, discípulo do Zé do Caixão, José Mojica Marins, essa noite comerei tua alma, um dos grandes... Eu queria, não, brincadeiras à parte, que você, Jovino, falasse da sua experiência. O Zé era aquele cara estranho mesmo, ou ele era normal, assim? Primeiro dizer que o Palmeiras vai esperar muito mais. Escuta, a Copa Maria Quitéria que vocês têm, porque os corintianos eles são terríveis. Eles pegaram, eles tinham na época o contrato da Trafic, né? E aí a Trafic era muito poderosa, pegou a Copa Maria Quitéria e falou assim: eu ponho dinheiro nessa Copa, mas eu quero que vocês, a FIFA lá, né? Quero que vocês ponham o carimbo da campeonato mundial, Copa, campeonato. Aí nós já tínhamos ganho 3 Copa Maria Quitéria. Só porque a Trafic pôs o nome de Copa do Mundo, aí eles ganharam 2. Você é corintiano? Eu sou palmeirense. Palmeirense. Eles falam que nós não temos mundial, entendeu? Mas eles pegaram a mesma copinha que nós. A mesma copinha que nós ganhamos. Tô certo, voz da razão? Mas eles têm uma em 2012. Então. Aí eles pegaram. Na mesma Copa. As 2 Copas que vocês ganharam chamavam-se Copa Maria Quitéria. Ele ganhou. Voz da razão, ganhou 3. Mas vamos voltar aqui que. Pois não. Para honrar o seu salário, o soldo do seu salário. Para honrar o meu salário. E bem perto aqui, viu? Você é homem de teatro, de televisão. Canto de Deus. Para a mãezinha, Dona Hilda, e para minha maninha, Jane. Janilde dos Santos da Silva, como ela exigia. Com a morte das nascentes e dos seus ribeirinhos, o rio observa suas dores e suas lágrimas descendo pelas suas correntezas. E lá do outro lado da margem, a pedir clemência, as árvores se contorcem do mesmo planto. Suas folhas, arrastadas pelo vento, caem na água, agora lágrimas, agora um canto de adeus. Rios e árvores a se despedir dos filhos. Eu lembro bem que foi assim, como um rio e como uma árvore, que minha mãe se despediu. Ah, minha irmã que cuidou dela, e que cuidou também do meu sorriso até a última hora. Também se foi. Então, eu sou assim, meio árvore, meio rio. Uma hora sofro em silêncio. E durante as madrugadas faço das minhas dores o meu poema mais sofrido. Já fez jus, né? Já fez jus, já ganhou. Não foi só uma leitura, foi uma interpretação, rapaz. Lindo, lindo. Todo mundo deve agora, né? Ainda bem que você tem esse talento, né? Gente... Você disse ontem que eu era desumilde. Eu gostaria de saber o que é isso, afinal. Você que foi abduzido no passado por um dos planetas, que ainda não consegui identificar, mas me parece que foi através das carambolas, cogumelos. E ayahuascas. Da onde? Do norte ou do nordeste? Rapaz, era aqui no interior de São Paulo mesmo. Não importa.
Ivan, eu queria que muito esse encontro com o Jovino, porque o Jovino, para quem não conhece, ele foi prefeito aqui, ele é ator primeiro, acho que é um grande ser humano, primeiro, de tudo. E ele quis a existência, o universo, que ele se tornasse prefeito de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, e um cara de uma humanidade sem... Assim, não dá para mensurar a importância desse ser humano na nossa história aqui, como o Ivan é para o mundo, e em especial para as pessoas em situação de rua, é o Jovino para a população de Guarulhos. Que pena que ainda não tivemos mais um pouco do Jovino, mas teremos com certeza que o universo irá fazer providenciar isso. E ele é um grande ator, um grande diretor de teatro. Eu queria que você dissesse a respeito desse trabalho como comentarista, né? Teve um programa em que você pôde falar de você, mas que você falasse como pessoa de teatro, da importância dessas ações que o Ivan desenvolve. Você fez uma bela interpretação aí do texto do Ivan Antônio. Esse é o livro, como é que chama? Amor, Silenciosa Revolução. Amor, Silenciosa Revolução. Tirou lágrimas do meu amigo Ivan, e nós ficamos muito emocionados. Fala um pouquinho. Com certeza de teatro. Fala um pouquinho, aproveitando os últimos. Irei adquirir alguns exemplares para presentear. Gratidão. Muito obrigado mesmo, viu, Ivan? O que você acha desse cara, velho? Pelo que você ouviu aí. Deixa eu sair. Que é muito constrangedor alguém falar mal de uma pessoa e ela na frente. Essa noite perturbarei os seus sonhos. Ai, que medo. E o seu também. Eu pensei que ia escapar. Distribui um pouquinho, né? Parece um mulá, né? Muito sensibilizado, viu? Encantado. Um momento sublime da vida, para sempre, Ivan. Sim, pude conhecer, acompanhando à distância, mas também tive a oportunidade de presenciar, né, trabalhos, momentos do Ivan, por conta dessa caminhada que foi alguns mencionados aqui, né? Oportunidades como Ibirapuera, ou Vila Lobos, né? Eu penso que lá estava verdadeiramente ali, escondidinho, acompanhando, porque fã, da mesma sorte, me sensibiliza muito, né? Boal, sua história, seu trabalho, sua estrada, é um exemplo realmente para todos nós. Eu não estou meio que perdido nas palavras. Não, mas para beleza. dizer que foi muito forte esse momento, gratificante. E quando procurei o teatro, né, eu penso, eu procurei porque eu estava péssimo também. Talvez nem tanto, né? Mas estava. Eu estava feliz. Ganhava bem na Camargo Correia, não é? Havia me formado no Senai, seus 16, 17 anos. Então, era um sucesso, né? Para Camargo, ganhando bem, de repente, no meio do nada, surge um jornal no vestiário e está lá uma chamada para o teatro, para o cinema, né? De Zé Mogi Camarins, de Francisco Cavalcante, e pode ter certeza que realmente foi, penso, um momento transformador, sabe? Conhecer essa ferramenta extraordinária, maravilhosa, digna, né? E bateu. Parabéns, que Deus te abençoe, Deus te ilumine, irmão. Continue essa missão, que é uma missão mesmo.
Obrigado, Jovino. Muito obrigado. Obrigado, Zinho. Mas antes de terminar, eu quero falar de uma coisa que você não pensou que iria escapar desta polêmica. Bomba, bomba, bomba. Você acredita que o Brasil, quando essa matéria passar, já teremos tido a eleição, muito provavelmente pela programação que a produção me passou aqui, mas eu acho que é importante já deixar consignado que tipo de campanha, de campanha está em andamento para destituir as poucas liberdades que nós suadamente conquistamos. Você acredita que o Brasil corre perigo? As instituições democráticas de direito, por conta de uma série de coisas que têm acontecido no país, corre o risco. Como que você vê essa passada eleição que a hora tivemos, não sabemos que resultado deu, né? Que deu. Como é que você vê a atual conjuntura política no país? Você que participou de tantas transformações e de tantos períodos de dificuldade para as pessoas menos favorecidas. Eu acho que todo momento é necessário. Inclusive esse, né, de tanto desamor, de tanta... Porque há um mito no Brasil, né, que o Brasil é um país... Há um mito no Brasil? Que o país é eterno, que o país é de pessoas apenas boas, que tem compaixão, mas com o advento desse governo que aí estava, porque é um exercício de futurologia aí. Que aí estava, né? A gente desmistifica essa ideia porque desmascara, né? Uma parte, não a maioria, se provou agora que não é uma maioria, mas de pessoas que precisavam só de um holofote, né, para aparecer. Eu chorei muito aqui, primeiro com a interpretação do Jovino, com a gentileza, com a generosidade dele em ter lido o meu poema, como grande ator que ele é, porque a minha mãe e a minha irmã, as duas morreram de câncer. A minha irmã faleceu quase nos meus braços. Minha mãe morreu sem ar. Cara, não tem coisa mais terrível do que você ver uma pessoa morrendo sem ar e respirar e você. E quando eu vi esse senhor que passou esse tempo na presidência imitando uma pessoa sem ar e rindo, é uma coisa mais cruel, cara. Assim, ali ele mostra não quem ele é, mas também quem vota nele, quem votava nele. Então, a minha irmã, ela que cuidou até o fim da minha mãe, porque eu viajo muito, né? Com 6 meses que minha mãe tinha sido enterrada, sepultada, ela foi com a dor que ela sentia e os médicos diziam que era pedra na vesícula, fazer um exame, e o médico ficou assustado e falou assim, ela entrou rindo, porque o médico tinha dito que ela, ao sair, já não ia sentir mais dor, que eram dores insuportáveis. No outro dia, a minha sobrinha me liga aos prantos, meu tio, vem a hospital, foi, o que foi? O médico me chamou e falou, sua irmã está com câncer, e já não tem mais jeito. Já passou para todos os órgãos. E como é que eu dizia para minha irmã, né? Porque ela tinha cuidado da minha mãe e viu que minha mãe tinha falecido. E aí eu falei, olha, você só não vai dizer para ela agora, eu tenho que estudar como é que a gente vai dar essa notícia para ela. Só que aí ele combinou, tudo bem. No outro dia mudou o médico não sabia, ela perguntou se ia sair naquele dia. Ele falou, não, você vai para o hospital Aristides Mateus, que é um hospital que cuida de câncer lá em... E aí ela acabou lá e não queria saber. E ela morreu em 6 meses, assim. E a gente era tão apaixonado um pelo outro, né? Porque quando eu digo que é um reencontro, né, de almas, minha irmã, eu não dizia quando eu estava triste ou com algum problema, ela sabia, ela sentia, me ligava assim, vem cá. Eu ia, ela me abraçava e dizia, o que é que eu posso ajudar?
Mesmo assim era eu com ela. É tanto que quando eu fui numa oficina, o Sesc me ligou, que queria uma oficina minha em Fortaleza, onde Márcia coordena um núcleo lá. Ela estava bem próxima já de partir. Aí eu falei que não podia ir pro diretor. Ele ouviu, ele falou, não, você vai. Eu falei, eu não vou deixar você sozinha. Ela, não, você vai. Eu falei que não ia. Ela gritou comigo, você vai por mim. Eu fui. No avião, chorava, assim, quando cheguei lá no hotel, aí teve uma oficina. No segundo dia, eu tinha chegado à noite no hotel, minha sobrinha, a filha dela, ligou e disse, meu tio, eu não sei o que fazer, minha mãe está aqui gritando de dor e quer falar com o senhor. Ok. Passou o telefone, ela gritando, ela falou, Neguinho, ela me chama de Neguinho, eu não aguento mais, né? Me ajude. Pô, eu estava em Fortaleza, eu falei, Jane, segura na minha mão. E aí, ela lá da Bahia segurou, eu senti a mão dela, assim, queimando na minha mão, assim, eu me ajoelhei, eu gritava, eu orava gritando, assim, no hotel, e aí, dormi, sabe aquele sono de um minuto, 2 minutos? Aí quando eu acordei, eu falei, poxa, minha irmã, e liguei pra Nayara, minha sobrinha, falei, Nayara, como é que tá a Jana? Nayara dormiu. Então a gente era tão próximo, né, que uma semana depois ela faleceu. Aí depois, é importante eu falar dessa história, porque perdi as duas, depois perdi meu pai, pela Covid. Então eu perdi 3 pilares da minha vida, assim, que, cara, mesmo assim, Juvino, mesmo assim, Zico, mesmo assim, companheirinho, eu decidi que eu vim para ser feliz, sabe? Por mim e por eles. Então eu sou um homem plenamente feliz. Em todos os aspectos que vocês imaginarem, eu sou feliz. Por eles, pela minha mãe, que me colocou no teatro, pelo meu pai, pela minha irmã, essa grande companheira de jornada espiritual. Então quem está assistindo esse programa hoje, não sei qual é a sua dor, a sua angústia, o seu medo, mas não tema, sabe? Porque eles veio para uma jornada e tudo passa. E tudo é necessário que se passe. Então não desista da vida. E não desista de ser feliz. Eu não sei como você está. Eu só sei que eu estive em muitos momentos da minha existência que eu achava que não ia ter saída. E perder esses 3 seres sagrados, você não tem ideia. Mas eu sou uma pessoa muito, muito, muito feliz e vou continuar sendo. E você vai ser também, sabe? Mas tem que acreditar. E ser feliz é ser valente, é ser gigante. E é ir em frente. Então avante, não desista. E se tem qualquer coisa que eu falei aqui que foi importante, essa talvez seja a mais importante. É você não desistir da vida, sabe? Independente de qualquer coisa, porque essas pessoas se encantam. Meu pai, minha mãe, minha irmã, apenas se encantaram, né? Não as vejo fisicamente, mas as sinto todos os dias. Então, é isso. E ter vocês todos aqui, né? Como novos companheiros, o Zig e o Zé já são, tem mais tempo, mas vocês, a partir de hoje, meus companheiros de jornada, estar cada dia mais forte, sabe? Saber que não estou só e que é uma jornada breve, mas que se um dia eu fiz o meu melhor para poder não decepcionar o Criador. Obrigado. Muito obrigado. Só um minutinho. Muito obrigado. Voltamos a semana que vem.